Mas essa série de mensagens, ela tem mexido bastante assim comigo, mexido bastante com o meu coração. Eu espero que tenha mexido em você também. E se você não pôde assistir nenhuma das outras séries, eu peço para você assistir, porque vai complementar tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Como eu sempre falo, se você está escutando de maneira avulsa, não se preocupe, vai fazer sentido para você essa mensagem. Do começo ao fim, elas funcionam separadamente, mas elas funcionam muito melhor quando estão todas juntas ali. Então, vai lá no nosso canal do YouTube, você pode assistir. Se você quiser também o livro para você poder estudar, ele é pequenininho, eu também mando para você, para que a gente possa começar o ano de 2026 de uma maneira boa. Para que a gente possa começar o ano de 2026 em uma adoração honesta e sincera ao Senhor, porque eu creio que Ele vai fazer coisas maravilhosas. E aí, com isso, eu queria contar para vocês uma experiência que eu tive na minha lua de mel, assim, que foi uma experiência que eu vivi ali pela primeira vez. Ele foi um mergulho, foi um negócio, assim, diferente, cara, de se viver, porque é esquisito. Mergulhar é esquisito. Alguém já fez mergulho com cilindro aqui, para eu saber? É estranho ou não é? Não parece que a gente vai morrer? Essa é a sensação. Cara, é uma loucura, porque assim, você não precisa entrar na água para você ter a sensação de que você vai morrer com aquele negócio. Porque o instrutor, ele te entrega a máscara do cilindro para você colocar no rosto. E aí ele vai falar bem assim, ó, é o seguinte, você não pode agora respirar com o nariz, você precisa respirar com a boca. Só que é muito automático a gente respirar com o nariz. Só que você coloca uma máscara, que não é só uma máscara que fecha, você consegue respirar normalmente. Se você tentar respirar com o nariz, é um silicone que gruda e não vem ar. E aí, irmão, dá uma sensação de desespero, de morte, acabou o oxigênio do mundo, que você não tem ideia, por mais que você saiba que é só puxar pela boca. É muito esquisito. E aí ele foi e me deu aquela máscara, e eu pensando, não, facinho, pô, respirar com a boca, só fácil. Coloquei. Gente, que desespero, eu comecei... E a gente esquece que tem que respirar com a boca, e vai tentando com o nariz, e vai travando ali, vai bugando um pouquinho a cabeça. Só que eu fiquei ali uns 10 minutinhos ali treinando, peguei o jeito, a Bela demorou bem mais. Desculpa, é só para expor mesmo, não contribui com nada, foi só uma exposição. Mas assim, a gente foi ali tentando, pá, nos sentimos seguros. Teve uma hora que eu estava aqui, ó. Eu pensei, nossa, tô fera, cara, tô muito fera. E aí eu peguei e falei para ele, né, ele acompanhava a gente com mergulho, a gente não só entrava na água feito uns malucos, a gente entrava e ele ia nos conduzindo pelo caminho que tinha que fazer ali, né, era um mergulho em um rio muito legal, tinha pirarucu no rio, tinha umas estátuas, e pensa uns peixes enormes assim, gigantesco, passava do seu lado, eu gravei passando a mão, uma experiência incrível, mas foi uma das piores experiências da minha vida, porque quando você está com aquela máscara de oxigênio em cima, e trava a respiração, é só arrancar. Mas quando você está com aquela máscara de oxigênio embaixo, não dá para arrancar. Você precisa dela para continuar respirando. Você está ali 3, 4 metros abaixo da água, você precisa dela para continuar respirando. E aí quando eu cheguei lá embaixo, eu descobri que não era fácil respirar com a boca mesmo. Eu achei que eu estava fera, mas eu ficava lá... Travava, cara, era difícil respirar. E aí a pergunta que talvez você esteja fazendo agora, mas o que tem a ver mergulho com adoração? Eu falo para você, sabe qual foi a minha maior dificuldade em mergulhar? Fala assim comigo, o Erics, não é um peixe. Parece óbvio, né? Mas eu sou um ser humano, eu não nasci para respirar debaixo d'água. E aí o que tudo isso tem a ver com adoração? Porque muitas vezes nós patinamos na nossa vida espiritual, porque nós assumimos uma identidade que não é nossa e a gente precisa respirar na adoração pela boca, sendo que a gente deveria respirar pelo nariz. Entendeu o que eu quero dizer? Muitas vezes a gente tem dificuldade de viver uma adoração extraordinária e sobrenatural com o Senhor, porque a gente não assume a nossa identidade em Deus, a gente não entende qual que é o nosso papel com o Senhor, e se a gente não entende a nossa identidade e o nosso papel, a gente está lá assim... E o que isso significa? Que tem momentos que você talvez esteja lá em cima com Deus, chega aqui no momento do louvor, você canta, você pula, está incendiado, mas tem outros momentos que você chega e está assim... quase morrendo, desesperado. E não uma morte física, mas uma morte espiritual. Porque você não entendeu ainda onde você foi colocado no Senhor. E talvez você esteja tentando viver algo que nem você entende ainda. E aí, com isso em mente,
a gente encontra um homem, um jovem na Bíblia, um jovem fenomenal que, assim, para mim ele está no top 10, assim, fácil de homens, assim, exemplos na Bíblia. Fala assim comigo, Daniel. Esse jovem, ele aprendeu a respirar em um ambiente extremamente complicado para ele. Porque ele é levado ainda jovem para a Babilônia. E quando ele é levado ainda jovem para a Babilônia, ele precisa agora aprender a respirar a presença de Deus em tempo integral em um ambiente que queria matar ele sufocado. E aí, se a gente não tem as estratégias certas, se a gente não tem o equipamento certo, se a gente não entende o jeito certo, e a gente não entende quem nós somos, a gente não vai conseguir fazer isso. Só que quando a gente olha para Daniel, a gente percebe que ele sabe exatamente quem que ele é, exatamente o que ele tem que fazer e como ele tem que fazer, e não é à toa que Daniel, mesmo em um território completamente hostil, como a Babilônia, ele consegue impactar aquele lugar, atraindo para si o favor não de um rei, mas de vários reis, porque ele vai passando ali por outros reis também que ele vai adquirindo esse favor, mas porque aquele homem entendeu exatamente quem ele era. E é interessante porque quando a gente, imagina você aí, você está na sua casa aqui no Brasil, do nada a Argentina resolve invadir aqui. Invade o nosso país, pega todo mundo aqui que está nesse lugar e leva como escravo para a Argentina. Você ia chegar naquele país como? Talvez espraguejando, talvez xingando eles, talvez com ódio, talvez pensando, na primeira oportunidade eu vou esfaquear um argentino. Tem gente que talvez queira fazer isso e nem é escravo, né? Dá um jogo Brasil e Argentina para você ver. O último teve briga. Então, assim, imagina esse cenário para Daniel. Estava lá tranquilo. Do nada agora ele virou um escravo em uma terra desconhecida, uma terra distante. E aí, quando chega na terra, a primeira reação de Daniel, a gente não vê que é, vamos formar uma revolta, vamos formar uma briga. A primeira coisa que Daniel faz, em Daniel 1:8 fala que propôs em seu coração não se contaminar. E como eu acho esse versículo interessante? Porque dentre tantas coisas que ele poderia fazer, e a reclamação seria a primeira, e como a gente é bom em reclamar, já tentou fazer um jejum de reclamação, de murmuração? Parece que a gente não consegue passar de um dia às vezes, né? A gente é muito fácil em murmurar. E aí a primeira coisa que ele faz não é murmurar, não é reclamar, mas é propor em seu coração não se contaminar. E é interessante porque a gente vai ver que Daniel e os seus amigos são homens que a Bíblia trata como homens que eram exemplos, homens que eram atrativos, não só pela sua aparência física, mas também pelo seu intelecto, por aquilo que eles faziam, a ponto de chamar a atenção do rei. E aí a gente vê que Daniel, nesse meio termo, ele vai fazer algo muito legal. Ele vai se separar do que é a Babilônia, incluindo até a sua alimentação. Ele entende que por mais que ele esteja naquele lugar, ele não pertence àquele lugar. Começou a encontrar aí algumas semelhanças com você? Porque apesar de nós estarmos vivendo nesse mundo, apesar de nós estarmos aqui nessa terra, nesse presente século, nós não pertencemos a esse lugar. Nós pertencemos ao reino do Senhor, que ainda embora não estejamos estabelecidos no céu com Ele, haverá um dia que Ele nos levará para morar com Ele no céu. Mas independente disso, o reino do Senhor já está estabelecido na terra através da sua igreja. Então nós entendemos que, apesar de estarmos em uma terra completamente hostil, nós também não somos daqui. E se nós não somos daqui, nós precisamos propor ao nosso coração não se contaminar com as coisas daqui. Porque quando nós entendemos que nós somos chamados para estar ao lado do Senhor, ao lado do Rei dos Reis, nós não vamos aceitar os manjares dessa terra. A gente fala muito de Daniel por ter enfrentado a cova dos leões. Daniel, ele é jogado em uma cova dos leões e os leões não fazem nada com ele. Ele passa a noite inteira ileso. E a gente sempre fala muito disso, mas antes de enfrentar a cova dos leões, Daniel teve que enfrentar um prato de comida, por exemplo. E isso que é o não se contaminar. Sabe, às vezes a gente quer vencer os grandes desafios da nossa vida sem primeiro olhar para os pequenos. Quer ver um exemplo assim muito claro? É óbvio que eu não vou te pedir, né, para levantar a mão, mas quantas pessoas aqui talvez não tenham dificuldade com o vício na pornografia? É um vício muito comum na nossa geração. Hoje a pornografia é algo muito fácil de ser acessado. Mas como que você vai vencer a pornografia
se você não conseguir vencer primeiro o olhar torto para a irmã ou para o irmão. Aquela olhadinha assim, inofensiva, né? Às vezes na sua cabeça pode ser só uma olhada, não fiz nada. Não vai vencer. Porque se a gente não consegue não se contaminar nas coisas pequenas, como que a gente acha que vai vencer uma cova de leão? Como que a gente acha que a gente vai vencer os grandes desafios da vida? E é por isso que quando a gente olha para Daniel, ele entende esse princípio, e quando ele chega na Babilônia com todos aqueles manjares, imagina aí você chegar em uma churrascaria e olhar para aquele rodízio de churrasco e falar, não, alface, rúcula e tomatinho. Difícil, né? E aí ele, diante de todo aquele manjar, ele fala, não, eu permanecerei sem me contaminar com os prazeres daqui. Era errado ele comer uma carne? Provavelmente não. A não ser que fosse de porco, né? Ele era um judeu. Mas podia comer ali um gadinho, né? Um boi, um churrasquinho de boi, estava. Mas ele entendia que se ele cedesse nas pequenas coisas naquele lugar, nas grandes coisas ele iria falhar. E a gente vai ver que Daniel, ele vai se tornando essa marca inabalável. E quando a gente olha para a vida de Daniel, a gente percebe que o que não faltou na vida de Daniel foi pressões. E às vezes a gente coloca as pressões da vida como problema para a gente poder, não, eu só errei, só falhei, só esqueci, só deixei para trás, porque as pressões da vida me afastaram do Senhor. Você não sabe como é estar na minha pele, você não sabe como é o meu trabalho, você não sabe como que é na minha casa, e a gente vai colocando as culpas na pressão. Mas Daniel, ele chega, ele vai enfrentando algumas dificuldades durante sua vida, mas logo quando ele chega, a pressão da Babilônia é que ele aderisse à cultura daquele lugar. E não à toa, Daniel, que significa Deus é meu juiz, chega lá agora na Babilônia e tem o seu nome trocado para Beltesazar, ou seja, ele tem até a sua identidade, o seu nome é imposto querendo trocar. Não estou mais dizendo, olha, você não é Daniel, Deus é meu juiz, mas agora você vai ter esse nome que é um nome babilônico. Então imagina a pressão que não era. Eles estavam querendo a todo momento impor isso a Daniel, só que ele sabia exatamente quem ele era. Ele respondia, obviamente, ao seu nome babilônico por educação, e ele era obrigado a isso. Mas ele não se esqueceu de que ele era Daniel, Deus é meu juiz. Ele não se esqueceu de que ele era um judeu. Ele não se esqueceu de quem era o seu Deus. Daniel, assim como seus amigos, eles não desistiram de quem ele era, porque eles não eram crentes de sinagoga. O que é crente de sinagoga? É o famoso crente de igreja. Eles não eram aqueles crentes que quando estão na igreja são os melhores adoradores do mundo, mas que quando estão fora, nem lembram quem é o seu Deus. Pelo contrário, eles eram cristãos em Israel, em Judá, glória a Deus. Mas se eu for levado para a Babilônia, eu também permaneço fiel ao meu Deus. A gente precisa entender que enquanto nós estamos em um ambiente seguro, como a igreja, uma célula, nós somos cristãos adoradores. Mas no momento que a gente está nos momentos mais hostis, nos ambientes mais hostis, nós permanecemos adoradores, porque isso não é algo que nós fazemos, mas é quem nós somos. E essa é a grande chave que precisa mudar na sua vida. Você precisa, assim como Daniel, entender que você não foi chamado para adorar, você foi chamado para ser um adorador. E são duas coisas completamente diferentes, porque se eu sou chamado para adorar, eu tenho um botão de ligar e desligar. Eu posso fazer isso agora, daqui a pouco não. Quer ver um bom exemplo? Eu posso estar em um emprego, no outro dia eu posso acordar com raiva do meu chefe, pedir demissão e acabou. Vou arrumar outro emprego, eu desligo e ligo a hora que eu quiser, porque eu estou fazendo aquilo. Mas quem você é, você não desliga. O Vini não deixa de ser Vini, a Letícia não deixa de ser Letícia, o Vitor não deixa de ser Vitor. Não tem como a gente desligar aquilo que é a nossa identidade. Você não deixa de ser você. E a gente precisa entender essa diferença crucial na adoração. Nós não somos chamados para sermos um adorador que liga e desliga nos momentos ideais, mas nós somos chamados para sermos um adorador em tempo integral, como foi o caso de Daniel. E como vai ser inspirador ao longo da história a gente olhar para Daniel e ver como ele vai se desenvolvendo como esse adorador, como esse filho fiel, e como isso precisa ser inspirador para nós. Daniel, ele não esqueceu do seu nome. Ele não esqueceu da sua identidade, ele não esqueceu que ele era um judeu, ele não esqueceu que ele era um povo escolhido de Deus. E quando a gente olha para nós, quando a gente vai ver como que a Bíblia nos define quanto a isso,
A gente vai ver em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que versículo fenomenal. Porque quando a gente vai ler esse versículo, a gente percebe que a gente é geração eleita. A gente é um povo escolhido de Deus, assim como Daniel. Mas o que me chama muito mais atenção nesse versículo é que ele fala que nós somos sacerdócio real. E é aqui que me pega bastante. Porque quando a gente vai olhar para um contexto histórico do judaísmo, a gente vai ver que o sacerdote, ele vinha de uma tribo separada para o Senhor. Então, de um povo separado para Deus, tinha uma tribo separada para as coisas do Senhor. Dentro dessa tribo separada para o Senhor, tinha aqueles separados para serem sacerdotes e outros separados para serem músicos, e cada um tinha a sua função. Só que o interessante do sacerdote é que aquele que era separado ao sacerdócio, aquele que agora iria viver um ministério sacerdotal, ele não deixava de ser sacerdote quando ele tirava a sua roupa no templo, trocava para a sua roupa de ir para casa, abandonava o templo e chegava em casa. Ele não deixava de ser sacerdote. E a Bíblia nos chama justamente do quê? Sacerdócio real. Porque nós somos sacerdotes do Rei Altíssimo. Então, se nós somos sacerdotes do Rei Altíssimo, por que talvez a gente insista em estar com a nossa roupa aqui na igreja de sacerdote de adoração, mas quando a gente sai por aquela porta, a gente tira essa roupa espiritual nossa, e quando a gente passa por aquela porta, a gente não é mais sacerdote. A gente nem gosta de ser cobrado às vezes, né? A gente se irrita, né? Quando chega alguém e vira assim, ué, mas você não é crente? A gente até se irrita às vezes, né? Deixa eu viver minha vida, eu entendo, eu sei o que eu estou fazendo. Mas você é sacerdócio real. O sacerdote, ele não deixa de ser sacerdote porque está em casa, porque está na rua, porque está com a família, porque está no trabalho. Ele permanece sacerdote. E a gente precisa entender que o sacerdote, a sua principal função era ser ali um intermediador entre Deus e os homens, mas também ele tinha a função, né, claro, de ouvir a voz do Senhor e passar para o povo, mas ele tinha a função de conduzir a adoração através dos sacrifícios. Então veja que posição tão crucial era do sacerdote. Ele tinha que conduzir esse momento de adoração. É ele que tomava a frente. É contanto que quando o sacerdote não estava firme com o Senhor, bem com Deus, podemos dizer assim, todo o povo não estava. Deixa eu falar uma coisa aqui. Talvez, só talvez, o teu trabalho, a tua escola, a tua faculdade, a tua família, só não está vivendo o sobrenatural do Senhor naquele lugar, porque você não está assumindo o seu papel de sacerdote naquele lugar. Porque se você estivesse assumindo o seu papel de sacerdote naquele lugar, uma coisa eu tenho certeza, Deus fala, às vezes é a gente que não escuta. Deus faz, às vezes é a gente que não está com o coração disposto a participar do que Ele quer fazer. E deixa eu te falar algo, Deus pode fazer um sobrenatural onde você estiver. Sabe por quê? Porque você é sacerdote do Rei Altíssimo em tempo integral. É escala 24/7, não é uma escala 6/1 não. 6 dias eu estou na igreja, em 1 eu estou de folga e não quero saber do Senhor. Não estou falando que você precisa passar 24 horas do dia dentro da igreja. Pelo contrário, eu estou falando que você precisa passar 24 horas do seu dia, durante os 7 dias da semana, com o seu coração em Deus. Porque é esse o lugar que tem que estar o sacerdote. Porque se o nosso coração está no Senhor, nós exerceremos um sacerdócio real, segundo a vontade do Senhor. Pedro, ele vai trazer isso para a gente, vocês são sacerdócio real. E a declaração mais clara de que a nossa principal função é adorar o Senhor, é porque ele vai falar, olha, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu já falei aqui, quando nós proclamamos quem Deus é, os seus feitos, quando nós engrandecemos o Senhor, nós estamos adorando ao nosso Deus. E é para isso que Ele te chamou. Ele te chamou para você ser esse sacerdote que conduz essa adoração, independente do lugar onde você está. Ele te chamou para ser esse sacerdote em escala 24/7. Mas para isso você precisa entender qual que é a tua identidade em Deus. Para isso você precisa entender que Ele te chamou de filho, que Ele te adotou e que Ele te estabeleceu como sacerdote real agora. Porque se a gente não entende a nossa identidade,
a gente não entende aquilo que a gente precisa fazer. E é o momento que a gente está lá, sem conseguir respirar direito. Então, quando eu olho para uma história famosa, apesar de ser uma história, um conto, não é necessariamente algo verdadeiro, mas é um conto que traz uma ilustração muito boa para a nossa vida. E nesse conto diz que a rainha Vitória da Inglaterra, que foi uma rainha muito conhecida, ela realmente existiu. A rainha Vitória, quando ela era criança, nessa história, nessa lenda que se cria em volta dela, diz que ela era uma criança extremamente rebelde e extremamente mimada. Pensa aquela criança desafiadora, que tem que ser tudo do jeito dela, que ela faz tudo assim de maneira arteira, bagunça mesmo. E aí os seus tutores, quem cuidava dela, fizeram um combinado. Olha, não vamos falar para a Vitória que ela está na linha de sucessão ao trono, porque se ela descobre que pode ser rainha, e sendo princesa ela já age assim, se ela descobrir que ela pode ser a rainha, ela vai piorar 1000 vezes. Só que chegou um determinado momento que o seu tutor, que um dos seus tutores ali, deixou vazar essa informação para ela, de maneira intencional. E aí ele chegou para ela e falou assim: olha, você está na linhagem de sucessão do trono e você provavelmente vai ser a próxima rainha. E aí a lenda, a história conta que a rainha Vitória olhou para o seu tutor e falou: então eu posso ser a próxima rainha? Sim. Então a partir de hoje eu não vou mais me comportar como eu estou comportando, mas eu vou assumir as minhas responsabilidades e seria uma boa menina. Por quê? Porque agora ela descobriu que ela poderia ser a próxima rainha. Ela entendeu que aquele lugar onde ela foi posto era um lugar de autoridade e responsabilidade. Deixa eu te falar uma coisa aqui, o que eu quero dizer com tudo isso? Se você não entende o lugar onde o Senhor está te colocando, a posição que o Senhor está te colocando como sacerdote real, como que você vai viver uma vida de adoração? Não é verdade? A gente não vai. Experimenta. Eu já passei por isso, cara. Eu já trabalhei em uns lugares assim, meio bizarro assim. Eu trabalhei uma vez numa padaria. Eu fui contratado com os 18 anos para ser atendente na padaria. Era a minha função, né? Pegar o pão, pesar o pão, cobrar o pão, dar o troco. Era só isso. Só que assim, a gente sabe que empresa pequena, você entra para uma coisa e você faz de tudo. Só que eu não sabia, eu tinha 18 anos, era o meu segundo emprego. O primeiro eu fiquei um mês, foi desastroso, saí sem receber meu salário inteiro, foi a maior confusão. Aí eu fui para esse segundo pensando: atender é fácil, bem simples. Pesa o pão, cobra o pão, dá o troco, fechou. Bom dia, boa tarde, boa noite, tchau. Só isso. No meu terceiro dia: Eric, você vai fazer o pão. Ixi, não dá. Eu olhei assim para minha chefe, não faço ideia como é que faz pão. Aí ela: tem a receita, juro assim, por Deus, tem a receita em cima da mesa, é só você pegar tudo, colocar dentro da máquina que ela vai bater sozinha. Gente, Deus é misericordioso. Eu não comi aquele pão, mas os clientes não reclamaram, então eu confiei que ficou bom. Peguei as coisas, joguei tudo lá, talvez medido muito mal medido, mas joguei e saiu um pão. Não sei se era bom, mas um pão saiu. E por que eu estou falando isso? Porque se a gente não entende a função que nós estamos desempenhando, a gente se sente perdido. E cara, se você não entende ainda que você é um filho de Deus, que você não pertence a esse mundo, mas pertence ao reino dos céus, e que você foi estabelecido nessa terra como um sacerdote nesse lugar, você não vai conseguir viver uma vida de adoração, porque vai parecer uma coisa sem sentido para a sua vida. Às vezes a gente quer ver o fogo de Deus descer, se mover, agir, falar conosco, trazer revelação, revelar a nossa vida por inteiro, o nosso CPF, o que nós vamos viver daqui 20 anos. Mas nós não queremos viver uma vida de adoração com o Senhor. Nós não queremos, assim como Enoque, andar com Deus. Enoque para mim é o melhor exemplo, né? Porque a Bíblia fala que Enoque andou com Deus e Deus o levou, ou seja, Enoque não experimentou a morte, mas foi levado para estar com o Senhor. Que coisa maravilhosa! E aí às vezes a gente está aqui cantando: Maranata, hora, vem Senhor Jesus, me leva, Pai, nós queremos ir, vem Senhor buscar a Tua igreja, mas nós não estamos andando com Deus. Porque a gente não entendeu que somos filhos, que pertencemos ao reino dos céus, que nós temos uma responsabilidade nessa terra como sacerdotes, ministros de adoração. A gente não percebeu isso ainda. E aí a gente canta: Maranata, hora vem nos buscar. E na verdade nós não vamos ser buscados pelo Senhor, porque não estamos andando com Ele. Cara, como isso
é uma coisa séria, sabe? A gente precisa entender que a gente foi chamado para viver essa vida em tempo integral, entendendo a nossa realidade. E é por isso que diante das pressões que nós sofremos nesse presente século, na Babilônia que nós vivemos, que é esse mundo corrompido pelo pecado, nós sucumbimos a esses apertões que nós recebemos, essas pressões que nós recebemos. Só que a gente vai olhar para Daniel mais uma vez, e Daniel, ele não se esqueceu de quem ele é, ele sabia exatamente quem ele era, ele sabia o que ele representava ali na Babilônia, o Deus Altíssimo, e se ele é um representante do Deus Altíssimo, ele tem que viver uma vida correspondente a esse Deus, porque ele sabia quem ele era, ele sabia a sua função, ele sabia porque ele tinha sido colocado naquele lugar para revelar a glória de Deus. E como esse homem revelou a glória de Deus? Revelou a glória de Deus falando um sonho de uma maneira assim absurdamente maravilhosa e sobrenatural. Foi um homem de Deus governando com sabedoria. Foi um homem de Deus se separando da Babilônia e mostrando que a separação fez ele melhorar muito mais do que os homens babilônicos. Esse homem vai viver coisas assim extraordinárias. Só que quando a gente está disposto a viver aquilo que Deus tem para nós, quando a gente está disposto a ser um adorador em tempo integral, quando a gente está disposto a viver a vontade do Senhor, que isso é viver uma vida de adoração, quando nós estamos obedecendo à vontade de Deus, é a nossa melhor forma de expressar a nossa adoração, é obedecendo ao Senhor. Quando nós estamos fazendo tudo isso, a Babilônia se incomoda, a Babilônia se irrita, e a Babilônia vai pressionar ainda mais para que a gente abandone esse posto. E é por isso que é tão importante a gente saber quem nós somos, para que o posto não seja abandonado. Porque imagina aí, eu vou e dou um fuzil aqui na mão da Letícia e falo: Lê, você vai lá para fora, quando estourar a guerra, você vai nos defender lá fora. Coitada da Letícia. Coitada da gente também. Mas a gente tem aqui o Elon, que é um militar. Se eu entregar um fuzil para ele e falar, vai lá, ele vai saber pelo menos ali o básico para poder nos defender. O mínimo pelo menos vai dar bom. Vai ser melhor que a Letícia, não é verdade? Porque se a gente não tiver o preparo e a gente não estiver ciente do que nós fomos chamados por Deus e capacitados por Ele, a gente vai sucumbir, não vai aguentar. Aí a gente olha para Daniel 6, capítulo 6, versículo 4. Diante disso, os supervisores dos sálpatras procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma. Você pode falar isso comigo? Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Que coisa linda, não era negligente nem corrupto. Agora imagina que loucura isso, vamos ser honestos agora. Os opositores da Babilônia moderna chegam até você, pressionam. Eles podem olhar para você e falar assim: cara, tá difícil corromper aquele ali. Porque ele é fiel, a gente não acha falta alguma nele, e ele não é negligente nem corrupto. Será que a gente poderia ouvir isso aí? Agora pensa comigo, era muito mais fácil, gente. Muito mais fácil para Daniel ceder nesse momento. Era muito mais fácil para ele seguir a maré que estava seguindo aquela nação. Era muito mais fácil para ele se misturar com a multidão. Mas ele decide se posicionar, e o que a gente vai ver aqui é uma das expressões de adoração mais linda que nós podemos encontrar, que se chama, repete comigo, excelência. Porque quando eles foram procurar uma falta em Daniel, um motivo de acusação, não puderam achar falta alguma, porque ele era fiel. Ele administrava sem ser negligente e sem corrupção nenhuma. Ele expressava na sua integridade e na sua excelência a adoração ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa, não existe nada que você possa fazer que demonstre a adoração mais poderosa ao Senhor do que uma vida de integridade e excelência ao Senhor. Às vezes a gente acha que a adoração é só levantar a mão e dar um glória a Deus. Às vezes a gente acha que a adoração é só você cantar. Mas não, a adoração é a gente viver uma vida de integridade e excelência que glorifique ao nosso
Deus. E essa é a maior e a melhor expressão de adoração que nós podemos render ao nosso Deus. E a gente precisa se apegar a isso, sabe? Como podemos dizer que somos adoradores se a nossa integridade é negociável, quando ninguém está olhando? Sabe como a gente pode dizer que nós somos adoradores e estamos cantando, Senhor, eu me rendo no domingo, mas na segunda-feira nós fazemos o mínimo possível e ainda reclamamos de tudo que está acontecendo no nosso dia? Como? Como a gente vai poder dizer que nós somos esses adoradores, se a nossa adoração é só num culto de sábado, ou só em um culto de domingo de manhã ou domingo à noite? A nossa adoração precisa ser em tempo integral, honrando ao Senhor com a nossa integridade, com a nossa excelência, sempre entregando o nosso melhor ao Senhor e também às pessoas que estão à nossa volta, porque isso também é uma expressão de adoração a Deus. Nossa adoração, a gente precisa levar isso como uma verdade no nosso coração de uma maneira agora muito firme. Se a nossa adoração não muda a maneira como nós estudamos, como nós trabalhamos, como nós nos relacionamos com as outras pessoas, como nós vivemos na segunda-feira, você não é um adorador. Pô, e que verdade dura às vezes de dizer, né? É dura mesmo, é difícil de dizer, mas não é, porque se a adoração que você proclama não tem mudado quem você é, não é uma adoração, talvez seja só um show. E sabe, o que Deus está nos chamando para viver não é uma vida apenas de aparências, mas é para viver uma vida de excelência e integridade nele. A adoração, ela nos transforma, porque é o momento que nós começamos a adorar, nós começamos a entender que nós somos sacerdócio real. E um sacerdote não poderia entrar em pecado no Santo dos Santos. Morreria. Sabe, a gente precisa entender isso. Se a gente quer acessar o Santo dos Santos, a presença de Deus, a gente precisa chegar diante dele com as nossas vestes limpas e purificadas, lavadas pelo sangue de Jesus, e agora não mais corrompidos, mas incorruptíveis diante dessa Babilônia que nós vivemos hoje, para chegar diante do nosso Deus sem culpa nenhuma, não foi achado falta nenhuma, porque foi encontrado nessa igreja um povo fiel, que não era negligente nem corrupto, mas que servia ao Senhor com integridade e excelência, para honrar e adorar o nome dEle. Que seja isso que o Senhor encontre em nós. Precisamos entender que a nossa vida de excelência é a maneira mais genuína da gente adorar na segunda-feira. Às vezes a gente fica na dúvida, né? Pô, adorar na igreja é muito fácil. Tem um louvor para conduzir, um momento de canções aqui, né? Que nos ajuda a entrar nesse momento de adoração, e como é bom. Tem ali, talvez, alguém pregando a palavra, ministrando, falando para a gente ali, ó, vamos fazer isso agora. No apelo, você vem aqui na frente, você ajoelha, é muito fácil. Mas e quando chega na segunda-feira? Ligar o Spotify? Parece meio robótico, né? Meio estranho, meio distante. Às vezes a gente se quebranta muito. Eu estava na quinta-feira, e tem um cantor que eu gosto muito, que é o Josias Quinn. Cara, que cantor fenomenal, assim, cada canção é mais linda que a outra. E aí eu não falo inglês, né? Então eu coloquei ali no YouTube as canções dele, coloquei para colocar ali a tradução em português, e ouvindo ele cantando, lendo a tradução. Aí teve um momento que eu falei, cara, não dá. Eu estava com a Chloe do lado, a Bela estava, acho que em algum ensaio, comecei a chorar, feito um louco lá dentro de casa, e Deus, que coisa linda, é isso mesmo, glória a Deus. A Chloe olhou para mim, papai, tudo bem? Te olhando, tá tudo bem, filha, estou chorando para o Senhor, tá tudo bem, vem sorrir junto comigo, eu estou chorando, mas é de alegria. Tem um momento que acontece, glória a Deus, mas quantas vezes eu não coloquei música, estava lá super disposto, estava pulando, cantando, Deus, é agora, faz alguma coisa aí. Não? Tá bom. Porque às vezes a gente acha que a adoração é só isso, mas cara, fala um negócio para você, a adoração é você chegar em casa, honrar os seus pais, dar o melhor para eles, mas meu pai foi difícil, eu sei, eu tive pai e mãe também, Senhor amado, tenho pai e mãe também, que às vezes era difícil também. Meu pai às vezes é um cara assim muito direto e reto, sabe, e às vezes ele era um direto, reto, muito pesado, era um excelente pai, mas às vezes era muito pesado, e tá tudo bem, a gente tem que honrar mesmo assim. É você chegar, você aí que é casado, honrar a sua esposa dentro de casa. Sei que às vezes não é fácil, às vezes está um bicudo para o outro,
mas chegar e honrar mesmo assim. Às vezes não é fácil você entregar uma vida de excelência para outra pessoa, uma vida de excelência no teu ordinário, mas quando a gente lê Colossenses 3:23, precisa nos constranger, porque ele vai falar que nós precisamos fazer as coisas como para o Senhor. Sabe, não é o teu pai, a tua mãe, teu irmão. Irmão é difícil às vezes, né? A minha irmã, ela fingia que eu tinha colocado o pé para ela tropeçar, para minha mãe ficar braba comigo e me dar uma surra. Então, irmão, às vezes é um negócio desafiador. Às vezes é a melhor coisa do mundo. Às vezes você tem vontade que ele não existisse. É exatamente assim. Se você não tem uma outra relação com irmãos, olha, você é muito premiado. Mas às vezes é isso mesmo. Irmão tem suas brigas. Mas eu vou tratar a minha irmã com o padrão que eu tenho? Coitada dela. Meu padrão é muito ruim. Eu tenho que tratar ela como se fosse para o Senhor. E esse é o segredo da gente viver uma vida em extraordinário, sobrenatural, em adoração no nosso dia a dia. Eu não faço as coisas para mim ou para o próximo, eu faço para o Senhor. Tudo que eu estou fazendo não é para a minha glória, mas é para a glória do Senhor. Então, se é para a glória dele, se eu faço errado, se eu sou negligente, se eu falho, eu estou manchando o nome de quem? Do Senhor. E é por isso que então eu preciso fazer o quê? Buscar ser excelente sempre que possível. Eu falo sempre que possível não como uma sanção de não ser, mas é porque a gente literalmente é falho demais. A gente falha, mas a gente precisa sempre buscar no Senhor, viver essa vida de integridade em tempo integral. Agora a pergunta que eu faço para vocês é: isso é fácil? É? Sim ou não? Sim ou não? Nem um pouco. Nem um pouco. Então, se eu sei que manter a minha integridade em excelência ao Senhor, fazendo tudo para Ele, e não para mim ou para o próximo, mas para o Senhor, como que diante as pressões e as dificuldades da vida, eu vou conseguir me manter firme? Como que eu vou conseguir escolher a vida de excelência e integridade diante de toda essa pressão que nós sentimos? Diante das vezes dos gritos dentro de casa, das brigas, dos desentendimentos, das confusões, das injustiças. Já tentou manter a integridade no momento que você está sendo injustiçado? Você só pensa na vingança. Você só pensa em como te dar o troco. Quem é que é meio sanguíneo assim, faz assim bem disfarçado? Alguns aí, ó. Né? Quando mexe com você, você já fica... Vou matar essa pessoa. Já fica fervendo sangue. Porque às vezes não é fácil, mas como manter? A gente olha para Daniel mais uma vez. Porque os inimigos, eles não vão encontrar falha nenhuma em Daniel. E aí vinha a maior injustiça de todas. Porque imagina aí, olharem para você e falar bem assim: cara, o Joe, cara fiel, íntegro, justo, pô, não estou conseguindo achar motivo para derrubar ele lá no trabalho não. Quer saber de uma coisa? Eu vou chegar para o meu chefe e vou falar assim: chefe, é o seguinte, eu vi o Joe orando. Tirou 10 minutos do horário de trabalho dele antes do dia começar, orando. Vamos fazer assim, vamos colocar a regra na empresa: se for pego orando de novo, vai para a cadeia. Pô, não é nem demitido, vai direto para a cadeia, para a prisão. Já pensou que loucura é essa? E aí o Joe vai fazer sua oração, mesmo sabendo a nova regra, ele faz sua oração porque ele é fiel. E aí o chefe dele vai: policial, leva, bandido, criminoso, joga na prisão, mas quando estiver na prisão, mata ele. Não quero ver ele nunca mais na minha frente. Imagina isso. Vocês acham que seria justo? Acham ou não? Claro que não. Mas aí a gente olha para Daniel, não foi encontrado falta alguma, um homem justo, honesto, íntegro. E aí eles olham para aquilo e falam: cara, não tem como a gente derrubar esse cara. Não tem como a gente fazer nada para tirar ele daqui. Então o que a gente vai fazer? Olha, rei, é o seguinte, vamos colocar uma regra aí, que quem orar e adorar a um outro Deus, que não seja o Senhor aqui, vamos mandar para a cova dos leões para que morresse. Coitado do rei, não queria fazer isso com Daniel, gostava de Daniel. E aí quando ele percebe que tudo isso aí foi uma armadilha para pegar Daniel, e agora ele tinha dado a lei irrevogável, ele fica: meu Deus, o que eu fiz com Daniel? Bate um desespero no rei.
Porque Daniel era o melhor homem que ele tinha ali, o homem mais justo, mais íntegro, mais incorruptível, o homem que ajudava ali de maneira fiel e íntegra. Ele não queria perder esse cara de jeito nenhum. Mas ele agora deu a palavra, e ele precisava jogar Daniel na cova dos leões. Só que quando sai esse decreto, a gente vai para um texto assim, que ele constrange demais nesse aspecto a gente. Que é Daniel capítulo 6, versículo 10, quando diz: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, que é a Terra Santa, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Se você está com sua Bíblia agora, risca essa frasezinha agora, assim, ó, destaca bem ela. Se você não tiver, grava agora bem ela na sua mente, sublinha ela aí, ó, mentalmente agora. Ele foi fazer o quê? E ali fez o que costumava fazer. Deixa eu te falar uma coisa, Daniel não foi ao seu quarto orar 3 vezes ao dia, porque a cova do leão apareceu. E aqui está o segredo. Daniel, ele não era um adorador de crises. O que é um adorador de crise? Viu? A crise está lá, oh, bendita seja a crise. Não. O adorador de crise é aquele que só busca o Senhor quando a enfermidade bate a porta. Quando o desemprego chega. Quando quer casar e não sabe como encontrar recursos para isso. Quando na escola está sofrendo bullying, quando na faculdade está diante do seu TCC e você está lá desesperado porque tem que terminar em 2 dias aquilo que você não conseguiu fazer em 6 meses. Aí você fica, Senhor amado, socorro. O adorador em crise é aquele que só consegue buscar ao Senhor quando tudo na sua vida está desmoronando. E é por isso que muitas vezes orações nesses momentos não são respondidas. Porque a gente não quer o Senhor, a gente quer o que o Senhor pode dar. A gente não quer se relacionar, a gente não quer ter um amigo. A gente quer aquilo que o amigo pode nos entregar. Vamos ser bem sinceros aqui? Talvez você seja rico, talvez não. Mas quem é que gosta de uma amizade só por interesse? Vai lá, levanta a mão, pode levantar. Não vou te julgar não. Mentira, eu vou sim, mas... Quem que gosta de uma amizade só por interesse? É horrível, né? A gente não se sente um lixo. Vamos ser bem sinceros. Aquele amigo que só chega por você por interesse, a gente se sente um lixo. Fica, cara, poxa, achei que era uma amizade sincera, mas só queria porque eu podia oferecer algo em troca. É muito ruim. Mas por que a gente não tem esse senso com o nosso Senhor? Por que às vezes a gente quer ser um adorador em crise e quando tudo está mal, está lá, vem Senhor, aviva, derrama mais, Senhor, derrama suas bênçãos, posta lá até no Instagram, né? Chuvas de bênçãos? Como que é aquela música? Pô, esqueci. É muito legal, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e a pessoa vem assim, meu professor não é crente, mas de vez em quando ele posta no Instagram uma paisagem com um texto, Deus, eu tenho tantas bênçãos. É maravilhoso querer ser crente só pelas bênçãos. Senhor, vem com as bênçãos, Senhor, que tenho tantas, eu quero mais. É fácil. Mas quando a gente olha para Daniel, ele não esperou a água chegar no pescoço para se encher daquilo que poderia fortalecer ele. Pelo contrário, como costumava fazer. Ele estava acostumado a subir à sua casa, a entrar na sua casa, ir até o seu quarto, abrir a janela para Jerusalém, onde representava a presença de Deus. Ou seja, ele estava olhando naquele momento para a presença de Deus e buscar o Senhor 3 vezes ao dia. É isso que nos mantém de pé em meio às dificuldades que nos sufocam. Eu falei de mergulho aqui, mas tem um outro jeito mais desesperador de mergulhar. Quando vai se fazer um mergulho em regiões extremamente profundas, a física tem algo assim incrível, que se chama pressão. Então, quanto mais fundo você vai, mais forte é a pressão da água, ela quer ocupar aquele espaço ali, menor é a pressão interna dentro de você, e vai ter uma hora que implode, encolhe. A gente teve um exemplo disso de um submarino há um tempo atrás que aconteceu isso, uma fatalidade. Mas quando vai se mergulhar em lugares tão profundos assim, o mergulhador ele precisa usar um escafandro. Você já ouviu falar essa palavra? Então fala assim comigo, escafandro. Falei errado ainda, escafando. Que palavra difícil, né?
O que significa esse negócio? É tipo uma roupa de metal que ele coloca para que a pressão não faça ele encolher. Só que tem um detalhe, se ele descer só com a roupa de metal, o que vai acontecer? Por isso precisa ter o quê? Em cima dele vai ter ali, um tubo de oxigênio conectado com a superfície, onde o oxigênio é mandado lá para baixo o tempo inteiro para tentar igualar ao máximo a pressão externa e interna para ele não afundar. O que eu quero te dizer com tudo isso? Sabe, quanto mais a gente está mergulhado nesse presente século, mais a gente precisa estar conectado com o céu para que o oxigênio de Deus venha sobre nós. Se a gente não recebe esse renovo do Senhor diariamente, todos os dias, vai chegar um momento que você vai implodir em meio a essa cultura e você não vai mais conseguir estar de pé. Por isso a gente precisa estar constantemente conectado com um tubo de oxigênio celestial. E aqui não é um tubo de oxigênio literalmente, mas a gente precisa estar conectado com a graça de Deus para que Ele derrame sobre nós a sua presença todos os dias, para que então a gente consiga suportar as pressões do mundo e se permanecer um adorador, não agora um adorador em tempo de crise, mas um adorador de rotina. Porque a gente chega e pega nosso calendário da semana e bendito calendário. Não, porque a gente faz da adoração algo diário, cotidiano, é parte de quem nós somos. Assim como a gente precisa do oxigênio para respirar, a gente precisa da adoração para poder viver uma vida com Deus. E aqui está o grande segredo de tudo isso. A banda pode subir. A gente precisa, assim como mergulhador, estar conectado para poder sobreviver a essa cultura. A gente precisa garantir que a nossa conexão com o Senhor esteja todos os dias alinhado, para que a pressão do Espírito Santo dentro de nós seja maior do que a pressão da Babilônia, ou seja, desse mundo em nós. E se a gente não tem uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, a gente não vai conseguir resistir às dificuldades, às pressões, aos ataques, às batalhas do presente século. A gente não vai conseguir ser um adorador em tempo integral se o Espírito Santo de Deus não estiver fluindo dentro de nós como rios de água viva. E é nisso que a gente precisa se apegar. A gente precisa olhar para o Senhor. Não podemos esperar os leões aparecerem para começar a orar, para começar a adorar, para começar a exercer a função que Deus nos estabeleceu, que é de sacerdote real. A gente não pode esperar os leões chegarem, a gente precisa adorar o Senhor no nosso ordinário, na nossa rotina, é no nosso hoje, é no nosso amanhã, é no nosso ontem. A gente precisa adorar o Senhor em tempo integral. É fazer da escala 24/7, ou seja, 24 horas e 7 dias na semana, uma tabela fixa na nossa vida de adoração. O Senhor, Ele precisa ser a nossa prioridade, Ele precisa ser o centro da nossa vida. Eu falei isso aqui, agora eu não lembro se foi no culto passado ou no culto dos Adoles, mas eu falei sobre isso, uma frase que me marcou muito, se não me engano foi de Lutero, que ele acorda de manhã e ele pensa: cara, eu tenho tantas coisas para fazer hoje no meu dia, que eu vou ter que tirar pelo menos 3 horas de oração para poder suportar tudo isso. Nossa, né? Uau, eu diria uau, assim, que legal. Mas quantas vezes a gente deixa a pressão da nossa rotina, do nosso dia a dia, ofuscar o nosso tempo com Deus de adoração a Ele, o nosso tempo de entrega, o nosso tempo de se encher desse Espírito Santo para suportar as pressões do nosso dia. Aí chega no final do dia, nós estamos completamente frustrados, porque nós não fomos um adorador, nós não fomos um filho, porque a pressão nos derrubou, porque a gente não estava cheio dele. Sabe, eu espero que nessa jornada de adoração, você possa sair desses 4 cultos, desse culto de hoje, entendendo essas verdades na sua vida. A primeira verdade é que a gente falou na primeira ministração, o porquê nós devemos adorar o Senhor, e qual que é a nossa resposta diante disso. Nós devemos adorar o Senhor por gratidão, porque Ele é a rocha da nossa salvação, é Ele que nos sustenta, não somos nós que sustentamos a nossa fé, mas é o Senhor que sustenta a nossa fé, e glória a Deus por isso. E diante dessa verdade, eu me prostro, eu me rendo, eu salto de alegria, porque o Senhor é a rocha da minha salvação, é o Deus eterno. Mas a gente também precisa ser confrontado pelo temor do Senhor, como nós vimos na segunda ministração, a gente precisa contemplar a santidade de Deus e deixar que ela venha nos constranger do nosso pecado.
E assim como Isaías reconhecer que somos falhos, mas assim como Isaías está disposto a obedecer aquilo que o Senhor tem para nós, sem condições, sem restrições. Mas a gente também precisa, assim como a gente aprendeu sábado passado, o como ter essa vida de adoração, como viver essa adoração, como adorar o Senhor, assim como foi com o rei Josias. A gente vai ver que a gente precisa adorar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as nossas forças. E como eu falei sábado passado, de toda a alma, ou seja, o centro das nossas decisões, precisa escolher o Senhor todos os dias. De toda a nossa alma, ou seja, com a nossa vida, com o nosso fôlego, com a nossa fome ao Senhor, nós precisamos buscar Ele dessa maneira. Nós precisamos buscar com toda a nossa força. E lembra o que eu falei sobre a força no original, no sábado passado? Força significa também, a gente pode traduzir, e na verdade essa palavra se traduz, aliás, não como força, mas como os nossos recursos. Ou seja, com tudo aquilo que eu tenho, com tudo aquilo que eu sou, e com todo o meu entendimento, eu buscarei ao Senhor, eu buscarei glorificar o nome dEle, eu vou buscar essa vida de adoração com tudo que nós temos, para que agora a gente entenda que quando nós devemos fazer isso então, quando nós devemos buscar com todo o nosso coração, toda a nossa alma e toda a nossa força, em todo em tempo integral, entendendo que a adoração não é um evento ou um momento, mas é quem nós somos. Você é um adorador. Você consegue olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim: você é um adorador? Agora olha para trás, ele, quem está mais lá atrás, e fala assim: você é um adorador? Porque nós somos chamados para sermos adoradores em tempo integral. Você foi chamado por Deus para ser um adorador aqui, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família. Você foi chamado para adorar o Senhor onde você estiver, é no ônibus, é no carro, é andando, é no parque, não importa. Nós somos adoradores 24/7, porque nós adoramos em tempo integral, e glória a Deus por isso. Por isso eu queria te convidar já a ficar de pé, porque hoje eu quero te convidar, tá? E Deus quer te convidar a quebrar a barreira entre o sagrado e o cotidiano, o sagrado e a sua vida ordinária, e entender que Ele está te chamando para viver isso não só no culto do Brave, mas para que você possa viver isso na tua segunda-feira, na tua quinta-feira. Quinta-feira é um dia complicado, né? Estranho, um dia que a gente está cansado. Não é sexta-feira ainda para a gente ter a esperança do descanso. Pelo contrário, a gente está exausto da rotina e sabendo que sexta-feira tem mais. Mas Deus pode transformar o teu extraordinário da quinta-feira, e uma quinta-feira comum, cansativa, pode se tornar um altar de adoração onde você estiver, e Deus se manifestar e tomar você, e você sentir a presença do Senhor e ser cheio do Espírito Santo, e chegar na sexta-feira não assim: ai, estou exausto, mas chegar na sexta-feira assim: o Senhor é a minha força, Ele é a minha rocha, é Ele que me sustenta, é Ele que me carrega, e por isso, ainda que eu esteja cansado, eu posso saltar de alegria diante desse Deus maravilhoso que me sustenta, porque Ele é a rocha da minha salvação. Que coisa linda. Sabe, o Senhor, Ele tem nos desafiado a não viver uma vida vazia diante do que nós fomos chamados para ser. Fala assim: o Senhor, com mais vontade assim, o Senhor está me desafiando a não viver uma vida vazia, mas uma vida junto daquilo que Ele me chamou para fazer. E o que o Senhor te chamou para ser? Fala assim comigo: um adorador em tempo integral. Por isso eu queria te convidar a sair do seu lugar agora mesmo. Sai do seu lugar, você que está aí, vem todo mundo aqui para frente. Eu queria que você achasse aqui na frente um lugar confortável para você sentar. Pode sentar. Se você preferir, se você for que nem eu, assim, já atingiu uma certa idade, que sentar sem um apoio não dá mais tão certo, porque dói as costas, você pode procurar ali, que nem as pessoas que se identificaram comigo, a parede se apoiar. Mas eu queria te convidar nesse momento, a banda vai estar cantando, e eu queria te convidar a atrair essa adoração hoje para a sua vida, assumindo a identidade de quem você é, adorador
do Senhor. Entendendo que Ele te chamou para adorar Ele em tempo integral e como isso pode revolucionar a sua vida e transformar dias comuns em dias sobrenaturais. E enxergar a bênção do Senhor se movendo através de você. Não é as bênçãos caindo em você, é se movendo através de você para abençoar os locais e as vidas que vocês têm ali, em volta. Então, enquanto a banda estiver cantando, eu queria te convidar a, no seu lugar, você começar a adorar o Senhor com tudo que você tem, com toda a sua força, com todo o seu fôlego. Agora não mais uma adoração de quem acha que está fazendo um momento de adoração, mas eu queria te convidar a exercer hoje uma adoração de quem entende que é um adorador do Senhor. Então a banda vai cantar agora. Entregue o seu melhor, porque Deus está te chamando para ser um adorador nessa noite, em tempo integral, em nome de Jesus.